Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Cavaleiro, sou o presidente do Instituto Mix. Mais uma vez gravando aí o nosso programa Case de Sucesso. Hoje nós temos um convidado super especial, uma pessoa aí que está fazendo parte do dia a dia da rede Instituto Mix. Giovanni Gavi, nosso garoto propaganda, embaixador do IEM. Muito obrigado, Giovanni, por compartilhar um pouquinho da tua história conosco. Alex, é um prazer muito grande, fico muito contente de estar aqui, contando um pouquinho, né, das minhas histórias, das minhas vivências, porque como um embaixador, né, vocês também precisam entender que o caminho não foi fácil não, mas a recompensa é boa, né? Então acho que isso tudo na nossa vida, e acho que as oportunidades como essas de a gente compartilhar um pouco das nossas histórias sempre é muito grata. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigado, Giovanni, te agradeço de coração aí, tá? Toda a rede, Giovanni, a gente tem falado com vários franqueados, colaboradores da rede, alunos da rede. Então hoje realmente tu foi uma pessoa assim que fechou perfeitamente, assim, porque tu é uma pessoa hoje que representa sucesso, acredita também muito na educação, acredita muito em treinamento. Então para nós ficou muito não tínhamos um embaixador melhor para nós para representar nossa marca. Então muito obrigado por fazer parte da... Eu que agradeço, é um orgulho. É o que você falou, na minha concepção, assim, nas coisas que eu acredito, né? Educação transforma a vida da gente, treinamento, né? Capacitação. Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso também com os times que eu trabalho, com as empresas que eu trabalho, muito em cima de atitude, conhecimento e excelência, né? Legal, show de bola. Giovanni, eu queria, antes de começar essa conversa, falar um pouco pra gente do teu começo. Eu sei que tu teve aí muitos desafios. Eu queria que falasse um pouquinho do teu começo aí, pra gente poder... É sempre muito bom reviver, assim. Sempre fui muito otimista, né? Então muito sonhador. E logo cedo, em Juiz de Fora, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, assistindo um comercial de televisão, Alex. Era um jogador de vôlei da seleção brasileira, colocando o uniforme, entrando numa quadra e jogando, né? Eu já jogava vôlei nessa época, na escola, né? Um nível baixo. E eu falei, eu quero aquilo ali para minha vida. Então aquilo serviu de estímulo, assim, de inspiração, né? Legal. E eu falei, eu vou começar a treinar vôlei, que eu quero um dia estar naquela mesma situação, né? Legal. Vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando uma Olimpíada, jogando no Campeonato Mundial. Juiz de Fora não tinha nem time de vôlei direito, mas tinha lá um professor fanático que dava treino, aquela Legal. coisa toda. Em qualquer rede, Alex, qualquer varal, qualquer coisa que parecia que fosse igual uma rede de vôlei, a gente estava brincando de vôlei. Legal. E jogando vôlei quase que o dia inteiro. Estudava de manhã na escola e já ficava a tarde toda jogando vôlei, brincando de vôlei. Eu acho que no começo isso é importante, né? E as coisas começaram a acontecer, né? Eu fui convocado para a seleção mineira de vôlei. Depois, pela primeira vez, aí sim, né? Depois já tinha os meus 16 para 17 anos, eu fui contratado para sair de Juiz de Fora e ir para uma equipe profissional em São Paulo, que foi a grande transformação, assim, né, da minha vida, onde eu tive a oportunidade de chegar perto dos meus ídolos, né, o ídolo que estava lá no comercial fazendo a propaganda, eu encontrei ele pessoalmente, foi para mim assim transformador. Né? Então um momento assim de muito aprendizado, de muitas transformações, porque sair de casa e morar fora, né? Deixar do convívio da minha família, do conforto da nossa casa, e morar numa casa do atleta com outros 23 garotos, todos vindos de várias partes do Brasil, com o mesmo sonho, né? Muitos com altos, fortes, né? Então foi meu primeiro, diria assim, meu primeiro funil, né? Meu primeiro vestibular, vamos dizer assim, e foi um momento de muito aprendizado. Legal. Foi muito bacana. Show de bola. Giovanni, eu sei que no começo é muito difícil, tá? Tudo na vida da gente é difícil, e com certeza para ti também deve ter sido muito difícil. Alguma vez, Giovanni, tu parou pensou em desistir? Nessa ocasião aí, quando eu cheguei em São Paulo, 6 meses depois, o treinador me chamou e falou assim, eu não sei se você vai jogar bem vôlei. Aí na hora eu falei, caramba, fiquei branco, né? Assim. Falei, mas professor, por que eu não vou jogar vôlei bem? E ele dizia, a bola não encaixa na tua mão. Quando você ataca, a bola vai para tudo quanto é lugar, menos para onde ela tem que ir. Quando você faz a manchete, a bola espirra, parece uma quina. Depois de uns segundos assim, refletindo, eu falei, mas professor, ela nunca vai encaixar, não? E aí ele falou, não sei, depende de você. Então, óbvio que ele
que ele estava me testando, né? Porque um professor não vai fazer isso com um aluno se não tiver um motivo de jogar esse cara para cima, né? De inspirar. E naquele momento ali, ele talvez tenha me ensinado algo muito importante, assim. Primeiro a gente tem as nossas vontades, nossos sonhos, né? Mas depois a gente tem que entender que só sonhar não dá, tem que treinar, tem que ir lá. Então eu comecei a querer fazer essa bola encaixar na minha mão, sabe, Alex? Então eu treinava e depois do treino eu ficava na parede, batendo a bola na parede até essa bola encaixar. Eu segurava a bola, eu batia a mão na bola até a bola encaixar, sabe? Então isso foi um aprendizado, que eu acho que é uma analogia a qualquer coisa. A gente precisa, né, não desistir nos primeiros desafios que a gente tem, não desistir quando alguma pessoa fala que a gente não é capaz, porque se isso está muito forte dentro da gente, né, se é o nosso propósito, se é a nossa vontade, a gente tem que ir adiante, a gente tem que insistir. É óbvio que tem todo o desafio do começo, né, onde você precisa conquistar espaços, ser reconhecido, não é simples. Mas eu vou dizer, Alex, que todos nós temos algo bom dentro da gente, sabe? E é isso que a gente tem que se apoiar. Porque eu tinha os meus talentos, eu tinha as minhas forças e eu precisava usá-las naquele momento. Então, eu saltava muito, eu tenho uma envergadura muito grande. Naquele momento, talvez eu tenha aprendido uma outra força minha, que é a resiliência de não desistir, né, de seguir adiante. E isso é óbvio que eu precisava melhorar a minha manchete, precisava melhorar o meu ataque, mas isso foi melhorando aos poucos. Mas o importante é a gente se sentir forte nesses momentos, senão a gente desiste. Legal, muito bom, Giovanni. História muito inspiradora. Giovanni, hoje, nessa questão que você falou sobre resiliência, quais 3 características hoje que você consideraria os nossos franqueados, gestores, colaboradores, alunos que estão fazendo parte acompanhando nossa entrevista, qual 3 características que você poderia pontuar principal para você na tua carreira? Eu gosto de, né, pensar da seguinte forma: a gente primeiro precisa ter uma imagem muito clara na nossa cabeça do que a gente quer. Né? Então eu tinha lá, quando eu tinha os meus 14 anos, eu tinha imagem minha vestindo a camisa da seleção brasileira. Aquilo era um combustível para mim, né? Aquilo era uma inspiração e eu ia em busca daquilo. Então, primeira coisa, você tem que ter uma imagem clara e convincente do que você quer. Eu quero ser um profissional de uma determinada, né, ter uma função. Aquilo tem que estar muito claro na tua cabeça. Cria essa imagem perfeita. Vamos pegar, eu quero ser um chefe, por exemplo. Então, você tem que ter uma imagem de você numa cozinha bonita, fazendo um prato bonito. Essa é a tua imagem. Beleza. Ao longo do caminho, vão ter obstáculos. Então, você precisa ter resistência, resiliência. Não, vamos em frente. A gente pode até bater, voltar 2, 3 passos para trás, mas depois dar 2, 3 para frente, e a gente vai aprendendo com esse processo. Disciplina. Né? Porque a disciplina é você fazer algumas coisas que às vezes você não quer fazer, mas você sabe que você tem que fazer. Né? Que isso vai te dando condições, melhorias, e você vai se tornando e chegando cada vez mais perto daquele sonho, para transformar aquele sonho em realidade. Né? A disciplina, eu diria que talvez essa grande, é a ligação que tem, né, do teu sonho com a realidade. Então você precisa ter esse ensaio mental, resiliência, disciplina, né, cuidar de você, porque, poxa, a gente precisa de energia, né, cara? Com certeza. Então, se alimentar bem, dormir bem, estudar, ler livros, se preparar. Eu acho que isso faz muito parte desse processo. Show de bola, muito bom, Giovanni. Giovanni, o esporte hoje, com certeza, ele é um desafio que a gente tem constante, diariamente, com o nosso corpo, com a nossa mente, Mas assim, qual a tua análise hoje, Giovanni, sobre treinamento? Hoje eu sei que para chegar ao nível que você teve que treinar muito. Como você analisa, Giovanni, hoje o treinamento para o esporte, trazendo para a parte de empresas também? Qual a tua visão sobre isso? Para mim, a minha vida sempre foi, né, vai ser muito pautada em cima de treino, em cima de capacitação, porque eu acredito que isso tenha sido o meu grande diferencial, Alex, porque, como eu falei,
Eu tinha alguns talentos, né? Mas muitos talentos físicos, por exemplo. Então, fisicamente eu era um cara privilegiado. Por quê? Porque eu saltava muito do chão, vamos dizer assim, é uma força natural minha, é da minha genética, eu nasci dessa forma. Então, as minhas fibras musculares fazem com que eu saia do chão muito. É uma vantagem. A minha envergadura, óbvio, ajuda, porque quando eu pulava, eu alcançava 3,60 m. Mas só isso teria sido suficiente para ir para a seleção brasileira? Provavelmente não. Então, foi muito treino, né? E acho que quando a gente entende a força de você se preparar, a força de você se sentir preparado para fazer alguma coisa é transformadora. Eu gosto de dizer, com o treinamento, com a capacitação, ele traz para a gente uma sensação de merecer. Então, quando você se prepara e chega, por exemplo, e recebe um cliente, você vai cortar um cabelo, você está preparado para fazer aquilo, cara, é a sensação de que você vai entregar algo bom. Quando você é um chefe e vai fazer uma comida boa, você tem a sensação, né, de oferecer o melhor pro cara. E isso me encanta. Eu acho que isso que faz a diferença. Essa sensação leva a gente para um algo a mais. Legal. Entendeu? E aí tem a sensação de merecer, por exemplo, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, que são bens materiais que todo mundo sonha em ter, que faz parte do nossa vida, né? Que às vezes a gente tem muita dificuldade de falar disso. Sim. Porque é uma parte importante, é a mais importante, talvez não, mas faz parte. Então, assim, eu mereço. Por quê? Porque eu me dedico, porque tem dois aspectos. Eu mereço ter as coisas que tenho e mereço a vitória, gente. Quando a gente jogava contra a Rússia, Alex, os caras são 20 centímetros maiores que a gente. Mas eu tinha a sensação de que eu merecia mais do que ele aquela vitória. Porque a gente trabalhava mais do que eles. Então, acho que é por aí. Legal. Quando você desenvolve essa capacidade de merecer aquilo que você está querendo, é mais genuíno, legal, mais forte. Muito bom, muito bom. Giovanni, eu acho que a gente fala sobre sucesso, tá? Só que assim, com certeza, né, Giovanni, o sucesso, ele chega, mas para chegar lá, a gente perde muitos jogos também, né? Então, assim, ó, como que é, Giovanni? Eu acho que o aprendizado de, às vezes, perder uma final. Então, como que você avalia esse processo de aprendizagem quando perde um jogo? Eu gosto de dizer o seguinte, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Sim. Né? Porque nesses momentos onde existe um pouco mais de dor, né? Existe aquela sensação, caramba, eu lutei tanto, mas eu não consegui. Mas por que eu não consegui? Então essa inquietude, ela é muito boa. Né? Dói, né? Eu levo um lema na minha vida que eu peguei do Nelson Piquet, do automobilismo. Ele dizia, ganhando ou perdendo, ou eu choro ou eu festejo durante meia hora. Depois já estou pensando na próxima. Eu acho que é isso. Né? A gente celebra, porque eu acho que a gente tem que celebrar. Sim. Acho até que no mundo corporativo celebra-se pouco, Sim. Né? Porque tem muitas conquistas que poderiam ser mais celebradas. Mas também nos momentos de desafio, nos momentos de derrota, a gente precisa analisar, precisa pensar por que aconteceu, né? Como que eu aprendo. Gosto de dizer que nesses momentos eles trazem algumas coisas fortes para a gente que podem ajudar muito a gente a crescer. Vou compartilhar com você 3 momentos na minha vida que foram muito desafiadores e que me ensinaram muito. Logo muito cedo, em 92, eu torci meu joelho, eu escorreguei na quadra molhada e eu tive que passar por uma cirurgia e tinha uma suspeita de lesão do cruzado, do ligamento do joelho. E aí fui para a mesa de cirurgia, não precisou fazer a reconstrução, mas eu tinha que reforçar o meu joelho e ele tinha que ser forte o resto da vida. E eu morava na Itália na época, dentro do meu clube tinha uma máquina de isocinética, que ela é toda computadorizada, estou falando de 1990. E foi determinante para o meu retorno mais forte. 2 dias depois da cirurgia, eu já estava lá trabalhando, fortalecendo a perna. Alex, eu saí daquela situação muito mais forte do que eu entrei. Eu até arrepio. 11 meses depois, eu fui eleito o melhor jogador de vôlei do mundo. Legal. Passou e tal, beleza. Parei de jogar, fui ser treinador.
era o treinador do SESI São Paulo. Fiquei 4 anos lá, nós ganhamos 9 títulos. Campeão brasileiro, campeão sul-americano, paulista, tudo que tinha de melhor. 3º lugar no Campeonato Mundial. Um dia entrei na sala do diretor para passar a lista de jogadores do ano seguinte e ele disse: Giovanni, não precisa passar a lista não, porque você não vai continuar. Aí eu falei, caramba, o que houve, né, cara? Eu nunca fui repreendido, meus resultados são os melhores. A gente resolveu trocar o treinador. Na época eu era o treinador. Eu tinha a sensação de dono daquilo. Cuidava daquilo como se fosse meu. Mas tem hora que não tem o que você fazer. Minha mulher fica brava comigo e diz: você não foi demitido, Giovanni. Seu contrato é que não foi renovado. Mas o que eu quero falar com isso? Foi um momento extremamente duro para mim. Né? E imagino que quem passou por isso aí, várias pessoas que estão nos assistindo, devem ter passado também. É um momento muito desafiador. Mas pela primeira vez na minha vida eu tive tempo. E o tempo, gente, vale ouro. E o que eu fiz com o meu tempo? Eu voltei para a universidade. Porque então eu nunca tinha tido tempo de ir para a universidade. Porque jogando vôlei era sempre viagem para cá, viagem para lá, e seleção brasileira, aquela coisa, não dava para ir para a escola. Então eu não estudei. E aí nesse momento eu falei, vou dar 2, 3 passos para trás, vou estudar. E quando eu tiver oportunidade, uma outra oportunidade, eu quero ser muito melhor do que eu fui. Então eu voltei, me formei em marketing, educação física, fui estudar coach, melhorei meu inglês, porque eu tinha tempo para isso. Né? E aí isso foi transformador para mim. Então eu gosto de dizer que às vezes não foi fácil. Sim. Né? Mas talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido tanta coisa. Com certeza, com certeza. Então nesses momentos desafiadores, procure crescer, procure aprender com eles. Ele sempre tem uma lição. Né? A natureza já nos ensina bastante. Imagina nesses momentos tão... Legal, show de bola. Giovanni, hoje tu é uma pessoa super conhecida, tá? Eu tive a oportunidade de estar contigo em alguns lugares e todo mundo, desde as crianças até os adultos, eles te conhecem e são apaixonados pela tua imagem, porque tu representa isso, sucesso, vitória, conquistas. Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante, Giovanni, e até te admiro por isso, é a questão do teu ego. Hoje tu é uma pessoa super simples, humilde. Hoje, assim, como você dá um conselho para as pessoas que estão nos assistindo hoje, Giovanni, administrar esse ego? Porque o ego hoje é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de lidar com o ego, né? Porque o ego às vezes mata, as pessoas perdem o emprego, às vezes prejudicam a imagem pessoal deles pelo ego. Que conselho você daria? Eu tenho aprendido também ao longo desse tempo, né? Quando eu fui eleito o melhor jogador de vôlei do mundo, eu não vou falar para vocês que foi simples, não, porque foi uma transformação enorme. Mas talvez tenha sido uma lição. Né? Porque a gente acha que a gente é o melhor do mundo, que a gente pode tudo. A gente não pode tudo, cara. Então eu tive 2 experiências muito interessantes ainda como jogador. Onde eu fui o melhor jogador de vôlei do mundo, titular da seleção brasileira absoluto, lá em 92, 93, campeão olímpico, aquela coisa toda. Depois fui o melhor reserva do mundo em 2002. A própria vida me deu a oportunidade de aprender com isso. De sair um pouco daquela esfera, sabe? De titular absoluto da seleção brasileira para ser reserva, para ser banco. Não que isso seja menor do que ninguém, não. Mas eu tive que aprender. E ali aprendi o quê? Que tem espaço para todo mundo. Aprendi que, mesmo numa função, às vezes, que você faz menos, você continua sendo importante. Acabei escrevendo um poema que faz uma analogia a um diamante. Né? Então, se a gente pegar um diamante, por exemplo, no caso do time de vôlei são 12 pessoas, né? Se a gente pegar um diamante de 12 faces e colocar nessa luz aqui, ó, é lógico que essas faces desse diamante aqui vão brilhar mais. Mas nem por isso quem está aqui atrás deixa de ser diamante. Entendeu? Então, às vezes, a gente está dentro de uma empresa, a gente faz uma função dentro da empresa que a gente não aparece. Eu sou menos importante? Não. Sou importante igual todo mundo. A moça que faz o cafezinho, ela é menos importante do que o diretor de marketing? Não. Ela entrega o melhor dela, ela faz parte de um sistema. As responsabilidades são diferentes,
mas ela é importante dentro do contexto, né? Ela tem a contribuição dela para aquilo. Então isso a vida foi me ensinando muito, Alex, nesse sentido. E eu acho que uma das coisas que também me fez refletir bastante é sempre ter tido o apoio da família. A minha esposa, por exemplo, Pri, sempre me coloca com o pezinho no chão, né? Então acho que isso é importante. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita crença também, então a religião acaba trazendo muitos ensinamentos pra gente também. Então assim, a gente precisa entender, né, Alex, que, cara, não é porque eu fui campeão olímpico, bicampeão olímpico que as coisas são diferentes. Não são, né? As dores são iguais, os desafios são iguais. E eu tenho uma relação muito boa com criança. Eu acho que a grande, vamos dizer assim, missão da minha vida, o grande propósito da minha vida é inspirar outras pessoas. Então, estar aqui com você, fazer parte de todo esse movimento do Instituto Mix, é um propósito de vida meu, né? Que é o que eu coloquei na minha vida, que nos próximos 10, 15 anos eu quero impactar milhões de pessoas. Legal. E como que eu posso impactar? Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que estão ouvindo aqui essa conversa nossa, e eu sei da vida dele também, assim, que a gente aqui, cara, para chegar onde a gente chegou, ele trabalhou muito. Ele trabalha muito, né? Que a minha, né? Eu moro no Rio, tenho um projeto em Joinville, venho para cá, vou para lá, faço palestras, Então assim, gente, e aí, se eu tivesse milhões na conta sobrando, eu faria igual, porque chega uma hora que não é só questão de dinheiro, sabe? Eu entendi o meu propósito. E se eu, de alguma forma, puder inspirar vocês aí que estão assistindo a gente a lutar pelo que vocês querem, sabe? A realizar o que vocês querem realizar, cara, a gente vai sair daqui muito mais feliz do que a gente entrou. Com certeza. Né? Eu também acredito muito nisso, Giovanni, hoje, que é questão de propósito. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vê a mudança de vida das pessoas. É isso aí. A transformação, eu sempre falo que a gente dorme melhor, Sim. a gente vive melhor, a gente gera uma energia melhor, e eu acho que isso faz com que as coisas aconteçam. Né? Eu sou da mesma crença que você, eu acho que é por aí. Não é fácil não, porque a gente precisa sim sair muito cedo de casa, muitas vezes. Eu, por exemplo, né, todos nós, né? Para fazer o que a gente faz, a gente deixa de fazer outras coisas, né? Claro. Então, por exemplo, e não quero dizer aqui que para mim é mais pesado do que para ninguém, Sim. mas eu quero dizer o seguinte: ficar longe da minha família, por exemplo, é uma renúncia muito pesada para mim. Mas eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu entendo que é um compromisso meu também com as outras pessoas. Então, mas isso acaba, Alex, sendo para mim também uma inspiração, uma motivação. Porque se for para ficar longe de quem eu amo, né, se deixar de conviver com a minha Priscila, com o Felipe, com o Thiago, com o Jean, com a Júlia, que são os meus filhos, com as minhas irmãs, eu vou fazer o meu melhor, Alex. Legal. Porque muitas vezes as pessoas renunciam a alguma coisa e vão lá e fazem mais ou menos. Não façam. Essa talvez seja uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui. Façam o melhor de vocês, né? E sempre assim, se o melhor da gente é fazer um trabalho hoje aqui, esse é o nosso melhor, cara. Entendeu? Eu acho que é isso que faz uma diferença. Giovanni, eu tenho falado muito para todos os franqueados e gestores da rede aí, durante os encontros que eu tenho tido com eles, sobre a palavra otimismo. Eu tenho falado muito para eles o seguinte: eu não acredito, eu acredito que o otimismo hoje seja um dos fatores fundamentais para o sucesso, baseado num simples princípio: eu não conheço ninguém pessimista de sucesso. Então assim, hoje, Giovanni, como você avalia hoje o otimismo para a carreira do esporte, na parte empresarial também? Você falou tudo. Até o Cortella outro dia estava dizendo, o pessimista é fácil, porque ele só critica. Sim. Ele só bate. O otimista não, você tem que provar, você tem que ir lá, você tem que fazer. Sim. Eu gosto dessa teoria também, eu acho que a gente precisa ser otimista, a gente precisa ter entusiasmo, gente. Eu acho que isso contagia. Quando você chega no
o teu trabalho, entusiasmado para aquilo que você vai fazer, você acaba entusiasmando as outras pessoas em volta de você e você cria um ambiente mais gostoso para trabalhar, né, Alex? Sim. Imagina o seguinte, a gente fica nas nossas empresas no mínimo 8 horas, né? Mas acaba ficando um pouco mais, convivendo um pouco mais, então acaba sendo, sei lá, quase 10 horas por dia convivendo com essas pessoas. Sim. Às vezes a gente convive mais com os nossos amigos, colaboradores, do que com a nossa própria família, cara. Então, por que eu não vou ser entusiasmado, né? Eu gosto de dizer, Alex, que a gente acaba desenvolvendo amor. É lógico que é um amor diferente do que a gente sente pelos nossos filhos, pela nossa esposa e tal. Sim. Mas é amor, cara. Porque essas pessoas que estão junto com a gente no nosso ambiente de trabalho, eles são responsáveis e ajudam a gente a alcançar os nossos sonhos, a realizar os nossos sonhos, a botar comida na nossa mesa. Sim. Então, por que eu não amo esse cara? Eu amo sim. Com certeza. Esse cara é importante para mim, ele não, todo mundo. Show de bola. Giovanni, você conheceu o Instituto Mix aí há um tempo, né? Eu gostaria de saber o que você achou do nosso negócio e o que a gente proporciona para as pessoas na tua visão, assim. Olha, Alex, eu fiquei bastante impactado quando eu cheguei aqui e percebi a excelência. Eu acho que você é uma pessoa que busca sempre o seu melhor e a excelência em tudo que você faz. Então, os detalhes, eu sou muito atento aos detalhes, porque para mim isso faz uma grande diferença. Porque chegar até aqui, eu vou falar, não é tão difícil assim, mas chegar no topo, estar entre os melhores, você precisa ter excelência, você precisa ter cuidado com os detalhes. Outra coisa que a gente percebe nitidamente aqui é o teu cuidado com as pessoas, é o cuidado com o pessoal que está aqui junto com você. Então isso é transformador. Então parabéns, porque a gente se sente bem aqui. Obrigado. A gente entra aqui, a gente sente realmente que aqui tem suor, né? Tem todo um esforço para isso aqui acontecer. Existe amor aqui que eu falo, né? Então, porque eu gosto sempre de pensar assim, corpo, mente, alma e emoção, né? Então, faz parte de pilares importantes. E a gente vê isso tudo aqui dentro do Instituto Mix. Por isso que eu acho que, assim, tem verdade, sabe, Alex? Legal. Eu acho que isso é muito bom. Isso aí, muito bom. Pessoal, agradeço mais uma vez, Giovanni, de coração aqui as tuas palavras, a tua inspiração. Com certeza isso vai ajudar milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui, tá? A se inspirar numa história de sucesso, que, como ele falou desde o início, não é fácil, não foi fácil, mas desde o início ele acreditou. Eu acho que para vocês que estão nos assistindo, pessoal, e ficou muito forte para mim aqui, é o que ele falou. Ele já tinha uma imagem enxergando ele com a camisa da seleção. Você que está nos acompanhando aqui, o que você pensa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Qual a sua imagem? Se você tiver isso muito definido e acreditar muito nisso, com certeza você vai conseguir. Mas se você não tiver isso, pense nisso. É muito importante. É verdade. Pensar, criar essa imagem forte e com certeza ter a crença de que o conhecimento, o trabalho vai te levar até lá. Acredite, mas você tem que ter muita força nessa crença, porque é isso, é materializar o que você sonhou. Legal, trabalho, bora aí, galera. Show de bola, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Tenho muito orgulho para toda a rede Instituto Mix compartilhar uma história igual a essa para toda a rede. Muito obrigado a todos e sucesso. Giovanni, grande abraço. Muito obrigado. Valeu, Alex. Show de bola. Abraço para todos aí, hein? Sucesso, hein? Vamos em frente. Abraço, pessoal. Até mais.